O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo a mais um Quarta Capa, o programa que fala de livros. O Quarta Capa é uma parceria entre a UFPR TV e a editora da UFPR e entrevista os autores e tradutores da editora UFPR. No programa de hoje eu converso com Tiago Fortes Ribas sobre o livro Foucault, Verdade e Loucura no Nascimento da Arqueologia. Tiago Fortes Ribas é mestre e doutor em filosofia pela UFPR e professor da Universidade Positivo, onde leciona no curso de Direito. Olá, Tiago, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo ao Quarta Capa, obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Tiago, uma pergunta que a gente gosta de fazer é como tudo começou, né? Como é que você foi se deparar com esse tema da pesquisa que acabou gerando esse livro? Se eu não me engano, originalmente era a tua dissertação de mestrado. Sim, a minha dissertação de mestrado, quem me orientou foi o André Duarte, na UFPR. Na filosofia. Na filosofia, do Departamento de Filosofia. Eu comecei com o André, com a orientação do André na iniciação científica, já trabalhando com Foucault. E aos poucos o tema foi surgindo, foi se delimitando para poder caber numa pesquisa de mestrado também. A minha ideia inicial era estudar a politização da arqueologia Foucaultiana, que eu acabei dando mais ênfase no meu doutorado depois, com o André também. Mas no mestrado foi preciso delimitar e foi preciso daí, então, voltar para alguns textos pouco estudados do Foucault para tentar mostrar como que o Foucault tornou-se Foucault, né? Como que o Foucault abandona determinados projetos mais voltados para o humanismo para ir para um tipo de projeto de estudo próprio, anti-humanista, nietzschiano e muito singular, que ele mesmo vai acabar denominando de arqueologia, né? Por isso que é o nascimento da arqueologia. Sim, você fez filosofia na graduação. Eu fiz primeiro, por incrível que pareça, eu fiz educação física, depois eu fui fazer filosofia, mas eu terminei a educação física. Terminei as duas, né? A educação física e filosofia. E depois acabei seguindo na filosofia no mestrado e doutorado. A educação física você abandonou? Abandonei, dá para dizer que como profissão eu abandonei. E o que te atraiu tanto no Foucault? O que me atraiu no Foucault, principalmente, é o questionamento do presente, né? O Foucault é um autor que volta a sua filosofia a questionar alguns sistemas de verdade, de poder que são fáceis demais, digamos, né? Ele vai dizer que é preciso questionar e é preciso problematizar esses gestos fáceis demais, e isso me encantou bastante. E eu acho que a questão da loucura, então, é uma questão também muito fascinante, muito interessante e coloca uma questão bastante pessoal, acho que para todos, né? Como nós nos diferenciamos da loucura, como nós nos pensamos como seres de razão. Isso é uma questão que eu acho que todo mundo se faz, né? Uma questão ao mesmo tempo muito filosófica, mas ao mesmo tempo muito pessoal, né? Então, seria quase como dizer que todo mundo deveria ler a História da Loucura do Foucault. Eu acho que a História da Loucura tem 600 páginas, né? Eu acho que vai ser difícil todo mundo ler. Então. Mas se todo mundo quiser ler o meu livro, já tá de bom tamanho. Com certeza. Já dá para entender algumas coisas. Só uma curiosidade, Tiago. Você disse que veio também da educação física. Lá você não conhecia Foucault? Conhecia muito pouco, muito mal. Ouvi falar só e
Eu fui estudar filosofia principalmente porque depois que eu terminei a graduação de educação física, eu queria fazer mestrado. Eu achava que a graduação não tinha sido suficiente para minha formação, mas eu queria fazer mestrado em educação, não queria fazer mestrado em filosofia. E daí, pensando o que eu precisava fazer antes de fazer mestrado, daí eu pensei, eu preciso fazer pelo menos alguns anos de uma faculdade. De algum curso da humanas. De algum curso de humanas, né? E me decidindo sobre qual curso de humanas que eu ia fazer, eu escolhi a filosofia. Só que foi uma armadilha, né? Porque eu acabei ficando na filosofia, né? Tipo, depois eu ia fazer o mestrado em educação e depois acabei fazendo mestrado em filosofia e doutorado em filosofia. Agora não tem como... Sim, mas eu imagino que quem estuda, também estudei Foucault durante uma época, quem estuda Foucault, acho que o doutorado você também estudou Foucault? Estudei Foucault. Tem muita coisa para dizer, né, sobre educação. Tem muita coisa. Eu acho que ainda já terminei a iniciação científica, depois fui fazer mestrado, depois fui fazer doutorado em Foucault. Dá para dizer que eu já estou estudando Foucault há quase uma década. Bom tempo. E eu imagino que ainda tem muita coisa para eu estudar no Foucault. Ainda me considero uma pessoa que precisa estudar muito Foucault ainda para entender algumas particularidades do seu pensamento. É claro que um pensamento geral, depois de 10 anos, você tem que ter uma certa compreensão, né? Claro. Mas ele é muito vasto, né? Ele é muito vasto e tem muitos livros e, ao mesmo tempo, também agora estão saindo os cursos dele, está sendo mais assimilado pela cultura acadêmica. O Foucault é um pensador que foi muito assimilado fora da filosofia, mas pela filosofia, agora que está sendo formado uma cultura de estudo sobre Foucault. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, a minha tese de doutorado no Paraná, agora, é a primeira tese de doutorado em Foucault, na filosofia. Sério? Primeira tese na filosofia. Nossa, achei que eu sobre Foucault no Paraná, né? É que também no Paraná abriram os cursos de doutorado recentemente, mas... Sim, mas tem vários Foucaultianos aí na Universidade Federal, né? Tem na filosofia você tem mais o André mesmo, e na PUC a gente tem o Candiotto também. Mas o direito tem, a educação tem também. Tem a Maria Rita, sim, na educação. Outros colegas, Mas na filosofia foi a primeira tese de doutorado que foi... E na França é engraçado também, que na França também o Foucault não é na filosofia muito estudado, é mais nos outros cursos. Né? Tiago, e por que o foco, você até falou um pouquinho aí na introdução, por que o foco da tua pesquisa resolveu pegar o Foucault ali de 54 a 62? Você falou que ele é vasto, né? Se discute muito. Eu, por exemplo, estudei uma época a questão do discurso, peguei arqueologia, ordem do discurso e tal, mas ele é muito grande. Por que daí a escolha desse período, desses escritos desse período, né? Então, o Foucault, normalmente os comentadores dividem a obra do Foucault de uma maneira muito rígida entre arqueologia, genealogia e genealogia ética, né? Que seria da época da década de 60, a arqueologia, a genealogia do poder na década de 70 e a genealogia ética na década de 80. Essa para mim é novidade, essa eu não tinha ouvido falar. Essa divisão ela é bastante difundida entre os comentadores, mas o próprio Foucault ele via uma certa continuidade, né, entre as pesquisas que... Acho que eu gosto de falar como tentar utilizar os termos do Foucault de chamar de condições de possibilidade. Eu acho que a genealogia do poder e a genealogia ética, elas têm como condição de possibilidade a arqueologia. Sem a arqueologia não haveria a genealogia e a genealogia ética. Autores que ficaram muito famosos, comentadores muito famosos do Foucault há algumas décadas
atrás são o Rabinow e o Dreyfus, que eles acabam fazendo uma separação muito grande entre arqueologia e genealogia. Mas quando a gente começa a estudar hoje outros autores, outros comentadores, e o próprio Daniel Defer, que foi companheiro do Foucault, a gente vê que eles vão afirmar uma dívida muito grande da genealogia com a arqueologia, e isso eu também procuro mostrar na minha tese. Na tese de doutorado. Na tese de doutorado. Que não é livro ainda. Que não é livro ainda. Tomara que vire um outro livro, né? Mas na minha dissertação eu já abordo um pouco essa rigidez da separação. Sim, você fala, é isso que eu ia te perguntar, até para quem está nos vendo, que de repente não tem contato com Foucault, mas ouviu falar em arqueologia, genealogia. Grosso modo, elas não se excluem, né, pelo que você está dizendo. Não se excluem. Como conceituar uma e outra? Eu acho que a gente poderia fazer uma separação sobre uma questão de focos de análise. Na arqueologia, o foco do Foucault se dá entre a formação dos saberes. Formação dos saberes que nós podemos ver as mudanças nessa formação no Renascimento para o classicismo e do classicismo para a modernidade. A maneira como diferentes saberes foram sendo formados. Na genealogia, o foco dele é mostrar como que algumas relações de poder permitiram a formação desses saberes também. A questão dos saberes ainda está presente ali, e o método arqueológico vai ser muito importante para a genealogia. Mas a genealogia foca nas relações de poder. Sim, seria mais uma crítica até a genealogia, né? Do que outra coisa, não é Eu acho que a arqueologia também ela tem um viés crítico, um viés combativo muito forte, né? Eu acho que nesse ponto as duas vias se igualam, mas eu acho que o foco da genealogia é um foco de uma maior eficácia, talvez de uma tentativa de uma maior eficácia política ao problematizar diretamente alguns mecanismos de poder. Enquanto que o foco da arqueologia, quando volta-se à formação dos saberes, apesar de ser importante ser uma propedêutica para a genealogia, ela acaba não tendo uma eficácia política tão forte quanto da genealogia. Mas eu estava dizendo como que eu vinha a fazer o recorte antes mesmo da arqueologia, antes mesmo de começar a arqueologia, porque a arqueologia começa com a história da loucura, né, em 61. E o meu livro termina com a história da loucura, né? Então, a minha ideia é mostrar como que nasce o método arqueológico através de uma questão que o Foucault faz sobre a própria verdade do homem, como que é possível ter um saber sobre o homem, um saber que vai construir uma verdade sobre o homem, em oposição à loucura. Eu acho que isso é um tema bastante importante, bastante relevante, porque quando nós pensamos que toda verdade, qualquer saber moderno estaria fundamentado na ideia de que o homem é um ser de verdade, é um ser capaz de verdade, é um ser racional, capaz de criação de verdade, nós vemos que essa própria fundamentação, essa própria ideia do que é o homem, ela vem como ela é criada em uma distância da loucura. Ela não é um valor definido, ela é conceitada pela oposição. Pela oposição. Você dizendo que o doente mental, que o louco, não é a verdade do homem, que nós construímos a verdade do homem como ser racional. Então, ao fazer essa oposição do homem com o seu duplo Sim. extraviado, o seu duplo perdido, né? Perdido, que seria o louco, nós criamos justamente a imagem
do que seria a verdade do homem, como homem capaz de razão, como capaz de conhecimento, e ao mesmo tempo a gente outorga então esse poder ao homem, né? O poder de criar a verdade, né? Então a gente vê que quando Foucault coloca o problema da loucura com a verdade, ele acaba colocando toda a verdade em jogo, né? Nós já continuamos a sequência dessa conversa que o tempo já deu. Você está assistindo a Quarta Capa, a gente já volta. No Quarta Capa de hoje eu converso com o Tiago Fortes Ribas sobre o livro Foucault, Verdade e Loucura no Nascimento da Arqueologia. Tiago, você estava falando tudo que você falava no primeiro bloco, eu fiquei pensando aqui, Foucault tem uma obra vasta, né? E você toca isso no livro, na dificuldade de classificá-lo, né? Você falou no primeiro bloco que o Foucault, você fez a primeira tese de doutorado na filosofia da UFPR. Uhum. O que ele era mais historiador ou mais filósofo? Ou ele achou um meio diferente de fazer história e filosofia? Então, esse é um dos questionamentos. Eu sei porque ele irrita muitos historiadores, né? Com certeza, e filósofos também. E filósofos também. Esse é um dos questionamentos que eu coloco no começo do texto. O Foucault ele problematiza muito essa questão do lugar da verdade, né? Como que os discursos na nossa sociedade eles respondem a uma ordem, né? Tipo, é um desejo de verdade. A própria primeira aula que ele deu no Collège de France, publicado depois como a ordem do discurso, vai falar disso, né? O lugar do discurso verdadeiro, onde que é o lugar do discurso verdadeiro. E ele ocupou esse lugar do discurso verdadeiro, ocupa, né? A gente está estudando o pensamento dele e é tido como um pensador que fala verdades, né? Como um pensador que vale a pena ser estudado, que deve ser estudado. E ele só que ele não começou assim, né? Tipo, ele quando terminou a sua tese, História da Loucura, ele terminou num país onde ele não pôde defender. Depois, Suécia, né? Foi. Suécia? Na Suécia ou na Polônia, agora já não lembro. Acho que é a Suécia que está no... Suécia. Mas ele volta para a França para defender a tese, e o Canguien foi o relator da defesa dele, que precisava apresentar, né? Foi como um orientador hoje, né? E ele precisava, então, fundamentar o porquê que a qualidade da tese. E uma das coisas que ele fala, que o Canguien fala, que é avesso ao pensamento Foucaultiano, é que o Foucault seria um bom conhecedor da fenomenologia do espírito, do Hegel. Sim. Ele seria muito um bom leitor de Hegel. Não que o Foucault não seja um bom leitor de Hegel, sim, ele varreu a filosofia, mas ele vai justamente criticar essa maneira de pensar a verdade com apriorísticos, né, sobre o homem, e de pensar a história como uma certa progressão, né? Então o Foucault, ele no começo a sua tese não era vista como uma tese muito dentro de um discurso de verdade, digamos, e para padrão, né? Fundamentar aquilo foi preciso falar quase que o contrário do que ele estava falando, né? Porque a maneira de descrever a história, desde a História da Loucura, é bem diferente da fenomenologia do espírito hegeliano. Então, o Foucault, ele começa a sua pesquisa de uma maneira já bem controversa, bem transgressora. É isso que está no teu primeiro capítulo já daí, né? Então,
isso que está no meu primeiro capítulo. Então, nessa maneira de fazer a filosofia através da história e ressignificar a história por um trabalho filosófico, ele não se adequa bem nem àquilo que está instituído como uma disciplina histórica, nem àquilo que está instituído como filosofia. Ficou enviesado. Tanto que, da filosofia, o Foucault é muito mal estudado, muito pouco estudado, né? Ele é muito estudado em outras disciplinas, em outras áreas, mas na filosofia ele não foi bem acolhido, ele está sendo mais acolhido agora. Mas também é um autor que morreu há 32 anos, né? Então faz muito pouco tempo. E no primeiro capítulo você faz uma comparação entre 2 prefácios, assim, falando dos capítulos aí. No primeiro você... O prefácio de 61 é um prefácio complicado, o prefácio da História da Loucura. O prefácio da História da Loucura de 61 é um prefácio difícil, entroncado, com vocabulários um vocabulário que Foucault ainda não tinha aperfeiçoado. Então, normal, né? Ele acaba sendo visto muitas vezes como um prefácio que está prometendo um certo estudo de uma loucura pura, de uma loucura na sua forma espontânea, como se essa loucura pura estivesse com o poder de falar a verdade e não a razão. Eu acho uma má leitura, né? Eu tento defender como que isso é uma má leitura, mas como havia falado, o prefácio ele ainda não tinha buscado um vocabulário próprio para definir o que ele estava fazendo. Então ele acaba fomentando esse tipo de má leitura. Ele acaba permitindo muitas vezes. Em 72, que ele faz outro, né? Quando ele vai relançar a História da Loucura, já um livro que ele já considera um livro velho, né? Ele vai dizer um livro velho. Ele faz um prefácio dizendo que ele não gostaria de propor uma tirania do autor, não queria propor um sentido único para a sua obra. Um pouco já é contestar aquele prefácio antigo. Sim. Que deu tantos problemas, que levou a tantos erros de interpretação. Meio uma defesa? Talvez você não. Não é uma defesa, é mais uma ideia de você permitir com que o livro exerça o seu poder de fascínio, de diálogo, né? E de diálogo, e de arma, e de combate, que o livro exerça o seu poder sem um direcionamento do autor. Que o livro seja lido não por um sentido único que ele deveria ter, que alguém seria portador ou que alguém poderia dizer qual é o sentido daquele livro, mas que o livro adquira o seu sentido justamente no embate que ele vai ter no campo discursivo. Eu acho que aí o Foucault, então, ele dá uma ideia de como ler a sua obra, não como uma obra fechada que seja própria de um sentido único, mas como uma obra que está sempre em combate, sempre em diálogo com outras... Semanticamente renovável, né? Também, né? Sim. No segundo você vai falar de doença mental e personalidade, são 2, né? E doença mental e psicologia, né? Qual que seriam as diferenças? Doença mental e personalidade ele publicou em 54, ele ainda tinha um viés bastante marxista e fenomenológico. É aí que entra o Nietzsche também, né, como um suporte teórico. Ele publicou em 54, mas ele escreveu em 52. E daí a leitura do Nietzsche, que o Foucault começa a fazer do Nietzsche, se inicia em 53, mas a partir de 61 o Foucault já muda bastante o seu projeto. Ele não está mais buscando uma fundamentação da psicologia, como ele buscava em 54. E daí em 62, quando ele vai republicar o Doença Mental e Personalidade, agora com outro título, Doença Mental e Psicologia. E psicologia, né? Até a mudança do título já é bastante sintomática, né? Ele não quer mais falar de uma personalidade que seria verdadeira do homem, mas ele quer falar de como tornou-se possível o discurso da psicologia. Ele coloca também um tempo, né? 100 anos, né? 850 a 950, né? Esse é um outro
artigo que é abordado no capítulo 3. Ah, não, desculpe. Esse é um outro artigo do Foucault do outro capítulo, tá. que aborda que eu abordo no capítulo 3. Bom, mas no capítulo 2, só retomando, quando ele publica Doença Mental e Personalidade, que é de 62, ele muda algumas frases. E essas frases iniciais da primeira parte, essas pequenas mudanças alteram completamente o sentido, e a segunda parte do livro ele muda completamente. Então ele republica, só que é um livro meio feito um pouco de remendos, assim, que depois o próprio Foucault vai refutar esse livro. Ele não vai ver como um livro dele, vai proibir a republicação desse livro, mas ele é um livro que ajuda bastante para quem quer refazer o pensamento do Foucault. Ele ajuda bastante a ver o que mudou de 54 para 62, porque nessas pequenas mudanças que ele faz em 62, que ele já tinha publicado a História da Loucura, mostra então como que ele está buscando outros objetivos. Eu me aproprio bastante de um comentário do Pierre Macherey, que faz dessas mudanças, mas eu acabo discordando da conclusão que o Macherey faz no artigo que ele faz, que se chama Nas Origens da História da Loucura. E eu acabo discordando um pouco da conclusão, porque o Macherey vai fazer uma crítica ao Foucault querendo identificar o Foucault com uma certa abordagem dessa loucura pura que estaria naquele primeiro prefácio de 61, dessa loucura como verdadeira, como única. E essa maneira de ler o Foucault, eu acredito que é um pouco complicada. Acho que acaba condenando um pouco a História da Loucura pelo próprio desenvolvimento do pensamento do Foucault posterior a isso. Eu acredito que a gente não precisa condenar a História da Loucura. Eu acho que é um livro que... na verdade, acho que é próprio do pensador e do pensamento, né? A renovação teórica, a renovação conceitual, semântica, né? Acho que isso faz parte do trabalho, principalmente de um teórico tão vasto quanto o Foucault, né? E o último capítulo para encerrar, porque nosso tempo também já está perto de acabar, o terceiro capítulo, daí você... O terceiro capítulo eu abordo dois artigos do Foucault de 57, anterior, então, a escrita da História da Loucura, para mostrar justamente o percurso, o caminho que ele fez antes dessa grande mudança que se dá em 61, né? Então, nesses dois artigos de 57, ele está abordando a questão da psicologia, específica da psicologia, como que a psicologia pretende dar uma verdade sobre o homem que é sempre construída, para o Foucault, em oposição com o doente mental. Essa problematização da psicologia, ela se amplia muito em 61, porque em 61 não se trata de problematizar somente a psicologia, se trata de problematizar a razão como um todo. A ideia de que a nossa cultura separa a razão e loucura é uma ideia muito mais ampla do que você dizer que a psicologia cria a verdade do homem através da oposição do homem são e do homem louco, né, do doente mental. Em 61 a gente vê que o que está em jogo é a própria identidade da cultura ocidental, que se coloca como essa cultura de valorização da razão e afastamento da loucura. Legal. Tiago, infelizmente nosso tempo acabou, dava para conversar bem mais tempo sobre Foucault. Obrigado pela entrevista, até uma próxima oportunidade. Obrigado. O livro Foucault, Verdade e Loucura, o Nascimento da Arqueologia, você encontra na livraria da editora UFPR, que fica no saguão do edifício Dom Pedro II, no pátio da reitoria. Se você preferir, estiver fora de Curitiba, acesse o site editora.ufpr.br ou o site de qualquer outra livraria virtual em que você encontre o livro. Quarta capa de hoje fica por aqui. Obrigado pela presença e até o próximo livro.